amigos! Sejam muito bem-vindos a este vídeo de História, comigo, o professor Vicente Olsen. Neste vídeo, a gente vai trabalhar o processo de independência do Brasil, ou seja, a formação do Estado brasileiro, que se inicia com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, as transformações que o período joanino vai trazer, o período regencial de Dom Pedro e, claro, com a formação da nossa independência e do primeiro governo independente do Brasil, o primeiro reinado. Dito isso, então, é interessante a gente lembrar que a nossa independência, a nossa autonomia, ela começa com o período joanino, que é aquele período em que vai estar no Brasil a família real liderada pelo príncipe regente Dom João VI. Dona Maria I era a rainha, ela ainda estava viva, mas ela não mais assumia as funções de rainha, pois era ela considerada louca. E aí, então, era seu filho que assumia o governo do Império Português. Vale lembrar que o mundo vivia o conturbado período napoleônico, onde Napoleão Bonaparte impunha à Europa um bloqueio continental, proibindo os países do continente europeu a comercializarem com a Inglaterra. Portugal, então, vai viver um impasse, pois dependia da economia inglesa. De um lado estava a Inglaterra, do outro a França. Caso Dom João VI desobedecesse os franceses, Napoleão Bonaparte iria invadir Portugal. E foi isso que acabou acontecendo. Afinal, as tropas francesas, juntamente com as tropas espanholas, vão invadir Portugal. Portugal, com a ajuda da Inglaterra, vai migrar, transmigrar ou fugir, como alguns colocam, para o Brasil. É aí que se inicia, então, o período joanino, que foi um período benéfico para o Brasil enquanto colônia e, claro, enquanto reinado. Nós vamos ter, de 1808 a 1822, a presença dessa família real portuguesa no Rio de Janeiro, o aumento da nossa autonomia, devido principalmente ao fato do Rio funcionar como a sede de todo o Império Português. E isso, claro, vai trazer uma série de transformações, não só para o Rio de Janeiro, apesar dessas transformações terem se concentrado no Rio de Janeiro, mas também para o resto do Brasil. A gente pode observar, então, transformações culturais, como, por exemplo, a construção de uma infraestrutura, não só urbanística, mas também de entretenimento, para a nobreza que veio junto com a família real. Afinal, mais de 15 mil pessoas migraram de Portugal para o Brasil nesse período. As principais obras vão ser concentradas no Rio de Janeiro, que era a sede, e dentre as quais podemos destacar o Jardim Botânico, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Imprensa Régia, a Academia de Belas Artes, o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, justamente no período em que comemorava-se os 200 anos de criação do Museu Nacional enquanto museu, não enquanto prédio. O prédio ele é mais recente. No entanto, uma série de transformações vão ocorrer justamente para promover esse entretenimento da corte no Rio. Nós vamos ter transformações políticas e a principal delas vai ser a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Pressionado pelo contexto internacional do Congresso de Viena, do período da Restauração, Dom João VI vai ser pressionado a regressar à Europa, mas não era intento do príncipe regente no Brasil, de Dom João VI, voltar a Portugal. E com isso, então, para poder continuar governando do Brasil, ele vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aqui nós vamos ter um destaque muito grande para as transformações econômicas. Sem dúvida, a principal delas é a abertura dos portos às nações amigas, em 1808. Ou seja, foi uma medida tomada por Dom João VI imediatamente após chegar no Brasil. Isso vai beneficiar as nações amigas de Portugal, e a nação mais amiga de Portugal era justamente a Inglaterra, que protegeu a vinda, a transmigração ou a fuga da família real portuguesa para o Brasil. A abertura dos portos representa, na prática, o fim do monopólio, o fim do exclusivismo, o fim daquele pacto colonial. Ou seja, o Brasil agora podia comercializar com outras nações, não necessariamente Portugal. Vale destacar ainda a criação do Banco do Brasil, bem como uma série de outras medidas, como a revogação do Alvará de 1785, que proibia as manufaturas. No entanto, a gente vai ter ainda a assinatura dos tratados de 1810 entre Brasil e Inglaterra. São dois tratados, Comércio e Navegação, que estipulava tarifas alfandegárias, estabelecendo 15% para os produtos ingleses, 16% para os produtos portugueses e 24% para as demais nações amigas. Percebam que os interesses ingleses estavam sendo, assim, protegidos.
E vale ainda ressaltar os tratados de aliança e amizade, que davam uma série de privilégios aos ingleses residentes no Brasil. Eclode em 1808 em Portugal a Revolução Liberal do Porto. A família real portuguesa no Brasil vai ter que voltar a Portugal. No entanto, o Brasil não era mais uma colônia, o Brasil era uma regência, era um Reino Unido. É aí então que o filho de Dom João VI, Dom Pedro, que ainda não é o primeiro, só se torna o primeiro com a independência do Brasil, vai permanecer no Brasil e assumir a regência. É um período curto, mas de intensas transformações entre 1821 e 1822. Dom Pedro vai ter a aproximação com as elites nacionais. As elites nacionais, então, vão se aproximar de Dom Pedro, vão bajular Dom Pedro. Afinal, eles querem que essa autonomia permaneça, principalmente os latifundiários e os comerciantes. No entanto, do outro lado do Atlântico, nós temos na Europa o parlamento português, chamadas de cortes portuguesas, com C bem maiúsculo, pressionando para o regresso de Dom Pedro e, claro, para uma recolonização no Brasil. Isso fruto da Revolução Liberal do Porto em 1822. Ela era liberal para Portugal, mas conservadora para o Brasil. É aí então que Dom Pedro, com o auxílio dessa elite, principalmente com o apoio político de José Bonifácio de Andrada e de sua esposa, a dona Leopoldina, que foi muito importante para a articulação política de Dom Pedro, resolve permanecer no Brasil no famoso Dia do Fico. Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico, ou seja, Dom Pedro, em 9 de janeiro de 1822, permanece, não regressa a Portugal, vai ser eleito defensor perpétuo do Brasil e vai também determinar o chamado cumpra-se, ou seja, toda ordem que vinha do parlamento português tinha que ter o aval, tinha que ter a aprovação de Dom Pedro. Percebam então que o caminho para a ruptura estava desenhado. Cada vez mais Dom Pedro vai receber o apoio das elites nacionais através de abaixos assinados e, claro, do outro lado do Atlântico nós vamos ter ameaças vindas de Portugal. É aí que Portugal manda um ultimato. O parlamento português determina: Dom Pedro, ou você volta ao Brasil ou tropas portuguesas vão invadir e trazer você à força. É aí que nós vamos ter o famoso Grito do Ipiranga. Às margens do Riacho Ipiranga, no caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, Dom Pedro vai romper unilateralmente com Portugal. É a famosa independência ou morte. Claro que há muita discussão romântica sobre esse episódio, mas de fato Dom Pedro vai promover uma ruptura unilateral, ordenando que seus soldados joguem a flâmula portuguesa no chão e declarando a separação do Brasil. Nós vamos ter guerras de independência, algumas províncias rejeitavam a ruptura, como é o caso da Bahia, do Piauí, do Maranhão e do Grão-Pará. Houve sim conflitos, mas esses conflitos foram pequenos, não chegaram a ser um grande conflito nacional. E o reconhecimento externo vai vir principalmente a partir dos Estados Unidos, que no contexto da doutrina Monroe reconhece a independência brasileira em 1823. A Inglaterra vai reconhecer no ano seguinte, a partir da permanência dos tratados de 1810, e Portugal a partir do intermédio da Inglaterra e do pagamento de indenizações. O Brasil vai indenizar Portugal com o empréstimo do dinheiro inglês, vai indenizar Dom João VI e quando Portugal reconhece a independência de sua ex-colônia, os demais países vão reconhecer. É assim que nós temos início, então, do Brasil independente e do chamado Primeiro Reinado, onde Dom Pedro, agora primeiro, vai governar de 1821 a 1830. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima, pessoal!